Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus. E nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Parábola das 10 Virgens, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de Mateus. E faremos uma leitura e um aprofundamento, uma reflexão. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas acabaram cochilando e dormindo. À meia-noite, ouviu-se um grito: O noivo vem aí, saí ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagam-se. As prudentes responderam: De modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Enquanto elas foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias, e fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Então, essa é a narrativa exclusiva de Mateus sobre parábola das 10 virgens. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que essa passagem do Evangelho de Mateus está nos trazendo de ensinamento no dia de hoje. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição, deixa aqui a sua mensagem sobre qual a sua opinião sobre essa passagem, compartilha para que mais um irmão também possa fazer parte desse estudo e deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, aqui em Mateus, Jesus ele remete a uma tradição judaica, né? Em algumas traduções, as 10 virgens, elas são mencionadas como 10 jovens, tá? Então, normalmente vemos como 10 virgens, mas também pode aparecer como 10 jovens ou 10 noivas, né? E essa questão de encontro do noivo é um ritual judaico daquela época, né? Onde o noivo ia até a casa da noiva para buscá-la para a cerimônia, né? Junto com seus familiares. E nem sempre chegava no horário, então a noiva precisa ficar na expectativa da chegada do noivo, né? Então tem um contexto aí de uma tradição de época, né? Uma tradição judaica. E aí são divididas em 5 insensatas, em algumas traduções 5 loucas, né? E as 5 prudentes, né? Então as insensatas, o que que representam as prudentes e o que representam as insensatas?
Nós precisamos lembrar que aqui Jesus, ele dá sequência a um ciclo, não é, de ensinamento sobre a vigilância, né? Lembrando que essa parábola, ela remonta desde o tempo ali, né, do elogio à estrutura do templo, né, que os discípulos fizeram para Jesus, e aí Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra. E aí, no decorrer disso, foram surgindo várias afirmativas, né, várias narrativas de Jesus a respeito da vigilância, né? Porque Jesus ele vai falar da destruição de Jerusalém e também vai falar da sua segunda vinda gloriosa, né? E aí ele reforça muito essa questão da necessidade da vigilância. E aqui, nessa parábola, é muito interessante, né? Porque as prudentes representam aqueles que permaneceram firmes na fé na vinda gloriosa de Jesus. Como Jesus coloca, ninguém sabe em que momento ele virá. Então, todos serão pegos de surpresa, né? Então, as noivas prudentes são aqueles que estarão preparados, né? Na vinda de Cristo, eles estarão prontos para participarem da festa, né? Da cerimônia da salvação, da ressurreição dos justos. E as insensatas representam aquelas pessoas que negligenciaram esse momento, que ficaram perdidas aí, né, nos sabores do mundo, né, nas coisas que o mundo oferece e cochilaram, né, deixaram a atenção de lado, preocupado com as coisas deste mundo. E Jesus, numa das passagens, ele traz o exemplo do dilúvio, né, do exemplo de Noé, que todos estavam ali, né, bebendo, comendo, casando, dando-se em casamento, até que a porta da arca fecha, né? E todos ficam pelo lado de fora, né? Junto com a arca somente Noé e sua família, né? Junto com as espécies de animais e aves, né? Enfim, você conhece a história. Então, da mesma forma que a porta da arca fechou, é a porta do noivo, né? As pessoas que estiverem desatentas não entrarão para cear junto com o noivo. E quem é o noivo, mais? O noivo é Jesus. E nós somos essas jovens, né, que devem estar aguardando a vinda do noivo, né? E o nosso noivo é nosso Senhor Jesus, né, que virá para a redenção dos justos. Então nós não podemos cochilar, né? Então as imprudentes, elas não só cochilaram, como também as outras cochilaram. Mas quando o noivo chegou, as que estavam prontas se organizaram e conseguiram seguir o noivo. As outras precisavam do azeite. Mas custava dividir o azeite. Tinha cinco, se as cinco ajudassem, as outras também conseguiriam. Mas toda a narrativa de Jesus, ela nos traz o quê? Um ensinamento, né? Então, o que que significa o azeite? O azeite é a fé, né? A firmeza da fé. E por que que não dá para dividir? Porque você não tem como emprestar a sua fé para o seu irmão, para a sua irmã. Você não é capaz de salvar o seu pai, a sua mãe, seus irmãos. A mulher não é capaz de salvar o seu marido, o marido de salvar a sua mulher. Você não pode salvar o seu filho, assim como o seu filho ou filha também não pode te salvar, porque a graça é individual, percebe? Então você não tem como dividir. Você não pode ter fé pelo outro. A fé é de cada um. Então, naquele dia, quem estiver com a fé enfraquecida não entrará na porta para ceiar com o noivo nesse grande banquete de núpcias que será a nossa salvação, né? E aqui Jesus encerra dizendo: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Então, cuidado com as coisas do mundo, para que elas
não absorvam toda a sua atenção e você descuide da sua fé justamente no momento que o Senhor voltará para buscar aqueles que aguardaram a sua vinda. Portanto, estai atentos, né? Que a gente renove a nossa fé para que a gente esteja pronto, para que a gente faça parte das jovens, né, das virgens prudentes e não das jovens ou virgens insensatas. Amém? Então, que a gente traga isso para a nossa vida, que a gente se fortaleça na fé e fique pronto para o dia que o Senhor vier nos fins dos tempos, no dia e na hora que nós não sabemos. Para aqueles que estiverem pronto, é um dia de alegria. Para aqueles que não tiverem, vai ser um dia de desespero, de tristeza e de lamentação. Portanto, que nós tenhamos alegria no Senhor. Bem? Muita paz, muita luz no seu caminho. Que Deus cubra de bênção a sua família, os seus projetos e suas realizações. Forte abraço.